Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercado financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que considerei pertinentes. Esta nova série conta atualmente com o apoio da Firm24 e por isso quero desde já agradecer à mesma. Na semana anterior vimos um dos principais índices japoneses a cair mais de 12%, ficando marcado como o seu pior dia desde a Segunda-feira Negra de 1987. Isto aconteceu devido a um fenómeno mencionado na semana passada chamado carry trade, e significa pedir empréstimos numa determinada moeda e depois comprar investimentos noutra moeda. E no caso do Japão, só para te explicar aqui rapidamente, que nos últimos 30 anos manteve as taxas de juros próximas de zero e os grandes hedge funds aproveitaram para se financiar em ienes e investir globalmente em dólares. Contudo, no passado 31 de julho, pela primeira vez em muitos anos, o Banco Central japonês aumentou as taxas de juros para 0,25. E seguidamente, muitos destes investidores decidiram fechar as posições para cobrir os custos acrescidos dos empréstimos, forçando então a compra de ienes e levando à forte valorização da moeda japonesa face às principais moedas. Depois, não nos podemos esquecer da perda nos câmbios das moedas, mais os custos acrescidos dos empréstimos, que isto tudo somaram ainda às perdas globais, que levou a um grande sell-off que acabou por arrastar os restantes mercados mundiais. Contudo, o mercado japonês entretanto já recuperou, tendo subido cerca de 10% no dia seguinte. Os restantes mercados mundiais também estabilizaram, apesar de não terem ainda voltado aos seus valores antes da queda. Estas quedas foram inicialmente provocadas pelo medo de que a economia dos Estados Unidos pudesse estar a entrar numa recessão, devido aos fracos dados sobre o emprego e o setor da produção, tal como eu já tinha referido no último episódio. Aliás, os analistas até já dizem que a Fed tem esperado tempo demais para cortar nas taxas de juros, e já vem a possibilidade da Fed cortar 125 pontos base nos juros este ano. Daqui conseguimos ver que é muito provável que as taxas de juros vão descer, e talvez até mais cedo que o esperado, mesmo tendo em conta todas as incertezas globais. Se tu, por exemplo, adotas ou estás a adotar a estratégia do Warren Buffett de levantar e manter grande parte do dinheiro em reserva e também render uma taxa fixa, tem atenção que agora com a descida das taxas, então muito possivelmente o depósito a prazo, ou seja, qual for o instrumento financeiro que queiras aplicar o teu dinheiro a uma taxa fixa, pode então piorar as condições. Neste momento pode ser estratégico e talvez também prudente tentar fixar estas taxas nas nossas reservas de emergências, pelo menos enquanto a taxa de juros está elevada. Passando agora aos resultados das empresas, tivemos a Disney que conseguiu passar de prejuízos a lucros este último trimestre, tendo o seu serviço de streaming registado um lucro de 47 milhões comparativamente aos 512 milhões negativos do mesmo período do ano passado. A Sony também registrou bons resultados, registando um aumento nos seus lucros semestrais, na ordem dos 6,50%. E esta subida deveu-se principalmente aos seus segmentos de videojogos, música e imagem. Outra empresa a aumentar os seus lucros foi aqui a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, que reportou um aumento de 16% nos seus lucros deste semestre. Já a Uber conseguiu-se destacar bastante, tendo registrado um aumento de 52% nos seus lucros do primeiro semestre. E depois destes resultados, as ações da empresa subiram logo na ordem dos 10%. Por outro lado, tivemos algumas empresas a mostrarem grandes descidas nos seus lucros, nomeadamente a empresa de transporte marítimo Maersk, que viu os seus lucros a caírem 73% no primeiro semestre. Isto deu-se principalmente ao conflito no Médio Oriente, que aumentou os riscos associados ao transporte marítimo, naquela que é das principais rotas de comércio, e consequentemente levou a uma diminuição na quantidade de transportes realizados. Outra empresa a sofrer uma queda significativa nos seus lucros foi a Puma, que viu os seus lucros semestrais a caírem cerca de 25%. A empresa menciona que uma das razões para tal ter acontecido é devido às cadeias de abastecimento que foram afetadas, devido à explicação que dei relativa ao conflito no Médio Oriente. Por outro lado, a Tesla está a ter alguns problemas com os seus carros na China, tendo anunciado que irá recolher 1,6 milhões de carros para corrigir um problema no software. Ainda sobre a China, as suas exportações aumentaram 7% em julho, apesar dos analistas preverem uma diminuição no segundo semestre devido às novas taxas alfandegárias. E já agora, por também falar na Tesla, o Elon Musk vai levar o CEO da OpenAI a tribunal, acusando de perseguir lucros, mesmo depois do CEO da empresa, Sam Altman, ter prometido que não teriam fins lucrativos. Para finalizar esta secção dos mercados, a empresa de Donald Trump, Trump Media, sofreu uma queda nas suas ações de 49%. Isto aconteceu depois da empresa ter registrado uma queda de 30% nos seus lucros no segundo trimestre. E por último, deixo aqui uma nota que na semana que vem iremos ter um indicador das vendas de novas casas dos Estados Unidos a ser lançado no dia 23. Passando agora a Portugal, esta semana salienta algumas novidades a nível de medidas políticas, entre as quais a garantia do Estado nos créditos de habitação, que ainda não pode ser aplicada, uma vez que ainda espera a regulamentação necessária para avançar. Além disso, a nova regra de IRS irá trazer um novo mecanismo de atualização de dedução específica que vai dar mais de 246 euros limpos a trabalhadores por conta de outrem e pensionistas, na altura de liquidação de imposto em 2025. Por outro lado, os apoios para a aquisição de veículos 100% elétricos foram adiados para 2025. E ainda sobre apoios energéticos, o Governo está a avaliar o fim dos apoios nos combustíveis depois de estarem em vigor há mais de 2 anos, na sequência dos aumentos do preço da energia. Deixo aqui também um destaque sobre a EDP Renováveis, que considerei pertinente, que recentemente viu a empresa gestora de investimento BlackRock aumentar a sua posição
inflação para cerca de 3%. Isto são boas notícias para a EDP Renováveis, sendo um sinal que a empresa pode apresentar um futuro promissor. Por outro lado, e infelizmente, o número de empresas portuguesas a declarar insolvência nos primeiros 6 meses do ano aumentou de 16% em relação ao ano passado. E relativamente ao custo de vida dos portugueses, um estudo indica que 6 em cada 10 jovens vivem de salário em salário, dizendo que o custo de vida é o que mais os preocupa. Aliás, outro estudo indica que metade do país não consegue pagar uma despesa inesperada nos próximos 3 meses. E para piorar, até que registrou um aumento no cabaz alimentar de 16 euros num período de 12 meses. E saliento também que neste momento o custo do cabaz está nos 227 euros, sendo que aumentou cerca de 43 euros desde o início da guerra na Ucrânia. Infelizmente, o custo de vida está cada vez maior e a tendência é que aumente tendo em conta toda a instabilidade geopolítica que vivemos. O que eu posso dizer sobre isto é que tentes ao máximo arranjar formas seguras de gerar rendimento extra, seja trabalhando mais horas ou investindo o teu dinheiro. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e se acham que esta correção do mercado japonês é temporária. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.